A guerra entre os Estados Unidos e Israel contra o Irã começou em 28 de fevereiro, com o assassinato do líder iraniano Ayatollah Ali Khamenei por Israel. O objetivo desse ataque, provocar o colapso do sistema governante do Irã e abrir um caminho rápido para a mudança de regime, não apenas fracassou, como também gerou uma reação impressionante. Obrigado. Milhões de iranianos tomaram as ruas em todo o país, muitas vezes sob bombardeio, para lamentar Khamenei, expressar sua resistência contra a máquina de guerra dos Estados Unidos e de Israel e conclamar suas forças armadas a enfrentar os agressores. O Grayson conversou com Sitara Sadeghi, professora de estudos mundiais na Universidade de Teherã, para compreender melhor a resiliência da República Islâmica após Khamenei e o rumo que o Irã tomará ao enfrentar uma guerra por sua própria existência. O Irã está sob intenso bombardeio, especialmente Teherã. Como era de se esperar, esse ataque ao Irã começou com golpes de decapitação que visavam a liderança do país, especificamente seu principal líder, o Ayatollah Ali Khamenei. Quero que você aborde primeiro isso, o significado do martírio de Ali Khamenei para o povo iraniano, para os apoiadores da República Islâmica, e quais você acha que serão as repercussões políticas? Bem, é ao mesmo tempo difícil e muito importante falar sobre o assassinato e o martírio do Imam Said Ali Khamenei, que foi o líder da Revolução Islâmica e da República Islâmica por algumas décadas após o falecimento do lendário Imam Khomeini, fundador da República Islâmica. Ambas as figuras eram muito carismáticas. Tenho certeza de que você, e provavelmente grande parte do seu público, sabe que o funeral do Imam Khomeini em Teherã, na década de 1980, e depois o funeral do general Qasem Soleimani, foram registrados como os maiores funerais da história moderna. Dá para imaginar que quando houver de fato um funeral para o Imam Khamenei dentro do Irã, será algo imenso, porque ele é, sem dúvida, o líder político e espiritual mais popular do país. Foi uma grande perda, e as pessoas receberam a notícia de sua morte com choque, raiva e tristeza. Mas mesmo entre aqueles que não eram grandes admiradores ou que não seguiam realmente a ideologia cita, na qual sua importância é mais enfatizada, as pessoas entendiam que ele era a cola forte que manteve o país unido em tempos muito críticos e em todas as crises que enfrentamos, apesar das sanções, da guerra, dos ataques terroristas, dos assassinatos, dos conflitos internos e assim por diante. E ele manteve o país unido e tornou possível que o povo se reunisse de uma bandeira e permanecesse firme. Então, embora seja muito devastador ouvir a notícia de que esse pilar, essa figura unificadora, foi eliminado, essa ideologia a qual muitos no Irã aspiram, também se você parte de uma posição anti-imperialista, entende que ele era um dos únicos políticos na região que se mantinha firme diante da agressão, das sanções e de todo tipo de hostilidade vinda dos Estados Unidos e de sua base militar na região, que é Israel. Para muitos de nós sentimos orgulho do martírio, porque nenhum de nós pode impedir a morte deles. E era assim que ele sempre colocava. Como todo ser humano vai morrer um dia, e que morte é melhor do que morrer enquanto se luta, enquanto se trabalha com coragem e não fugindo. Não como todos na mídia ocidental e no campo anti-iraniano diziam que ele estava no 44º andar subterrâneo, ou em um bunker, ou que tinha fugido para a Rússia, ou que iria fugir para a Venezuela. Na época do movimento Mulher, Vida, Liberdade, ouvimos todos esses rumores de que ele iria fugir para algum lugar e salvar a própria vida. Mas ele permaneceu ali, mesmo sabendo que havia chance de ser assassinado. E foi martirizado ao lado de sua esposa, de seus filhos, de seus netos. Mas ele sabia muito bem como traçar um plano para o país depois que isso acontecesse.
E é nisso que os atuais dirigentes do Irã estão agindo. Este é um grande sacrifício que o Irã fez para continuar lutando contra o mal. Estamos travando uma guerra contra a classe Epstein de pedófilos e canibais. Pessoas que matam crianças o dia todo, depois as violentam nos intervalos e comem carne humana em seus rituais satânicos. Portanto, não estamos lutando apenas pelo Irã. Estamos lutando por todo o mundo. Por todos que querem ver que ainda existe um poder, um governo, um país no mundo que não se rende, não capitula e permanece firme diante de toda agressão. E é assim que expomos o tigre de papel, porque estamos vendo as imagens que vêm das bases dos Estados Unidos na região, certo? Isso mostra onde o Irã se posiciona. Então, Ali Khamenei tinha 87 anos. Ele estava se aproximando do fim da vida. Há um vídeo viral circulando em que um menino pergunta o que deveria ser quando crescesse, e o líder lhe diz: "Você deve levar uma vida virtuosa e boa. E então, quando estiver na casa dos 70 ou 80 anos, poderá esperar ser martirizado." Exatamente. Jonah, estou envergonhado de mim mesmo. Nenhuma perspectiva em frequência era que a esquerda era esperada. Não foi surpresa que Israel atacasse quando fez, e que ele simplesmente escolhesse permanecer em seu gabinete e aceitar seu destino, sabendo que seu martírio eletrizaria as massas xiitas, como vimos se espalhar até a Índia. O que você acha dessa perspectiva? Bem, acho que ele sempre teve essa visão sobre a vida e sobre o martírio, assim como qualquer crente xiita devoto, de que quando chega a hora de morrer isso acontece e ninguém pode impedir. E se não for a hora, não vai acontecer, por mais que tentem. Ele sobreviveu a uma tentativa de assassinato e a um atentado à bomba nos anos 1980, que tirou a vida de muitos oficiais iranianos, realizado pelo notório grupo terrorista MEK. Ele sobreviveu a isso, e foi assim que seu braço direito ficou incapacitado como resultado do ataque. Então acho que essa não foi a primeira vez que ele soube que havia uma tentativa contra sua vida. An attempt to take his life was happening. So it was his manner and his. Então foi o seu modo de ser e sua visão de vida ao longo de todos esses anos em que vinha lutando e representando o Irã como líder, principal autoridade e comandante em chefe. Acho que isso é verdade, porque ele era muito cuidadoso com os protocolos de segurança. Ele acompanhava tudo de perto e confiava em seus seguranças e nas pessoas ao seu redor, mas nunca quis deixar o campo de batalha, que nesse caso era sua própria casa e seu escritório, onde mantinha uma rotina muito disciplinada de se manter informado e acompanhar o que acontecia no país. Acho que há sem dúvida verdade nisso. Ele provavelmente sabia que isso poderia acontecer, mas não quis partir. Ele não temia ser martirizado pelas forças mais malignas do mundo. Isso era algo de que ele se orgulhava. Ele tinha certeza de que quando se está do lado certo da história, do lado certo da humanidade, defendendo o que é justo, é isso que importa. Isso também podia ser visto na postura de Syed Hassan Nasrallah ou de Yahya Sinwar. Aquela determinação de lutar, de se tornarem mártires ou alcançarem a vitória. No caso dele, por ter deixado um legado de luta e de não se render, não se trata de ele ser a figura mais importante ou carismática dessa luta. Trata-se de que ideologia, a mentalidade de continuar lutando, ainda permanece. E as pessoas vão assumir a luta e continuar lutando. Como ele disse, é exatamente isso que vai unir os iranianos. Mas não apenas os iranianos, também toda a comunidade muçulmana da região. Estamos vendo pessoas saindo às ruas para apoiar o Irã e demonstrar sua objeção ao assassinato do Imam Khamenei.
no Iraque, Bahrein, Kuwait, Paquistão, Índia, nos territórios ocupados e na Caxemira. No Líbano também isso está acontecendo em toda a região. E tinha saber que sound by That's what would happen after his martyrdom. Bem, grandes multidões estão de luto pelo martírio ou assassinato de Ali Khamenei. E pela primeira vez, estou vendo a mídia corporativa dos Estados Unidos ser obrigada a reconhecer que existe uma base popular para a República Islâmica por causa dessas manifestações de luto e indignação. No entanto, ele também é possivelmente a figura mais demonizada do mundo. E antes dele, Khomeini, lembro-me, mesmo quando era menino, da demonização do Ayatollah. Quer dizer, uma das minhas primeiras lembranças é assistir à TV e vê-lo sendo, você sabe, identificado como o maior vilão do mundo. Ambos são retratados no Ocidente como figuras extremamente repressivas e austeras, que não têm tolerância. Ainda assim, há uma profunda reverência por eles que eu vi no Irã, conversando com pessoas comuns, incluindo jovens mulheres como você, que conquistaram muito na vida dentro da sociedade iraniana. O que há no Irã, na ideologia que ele pregava, em seus ensinamentos, em seus livros e em sua vida, que inspirou tantos apoiadores da República Islâmica e iranianos comuns? Bem, acho que antes de falar sobre por que ele era muito popular dentro do Irã, e claro, fora do Irã, devo dizer, antes de tudo, que os iranianos, especialmente durante os primeiros anos após a Revolução, quando a propaganda da mídia ocidental não era tão massiva quanto é agora, não eram realmente consumidores dessa propaganda. Por muito tempo, antes de a internet e os canais via satélite começarem a nos bombardear 24 horas por dia com conteúdo, tentando nos fazer acreditar que ele não era um líder popular ou tentando demonizá-lo, as pessoas no Irã viam as coisas de forma diferente. Vivendo no Irã e vendo o que ele havia feito pelo seu país, ele lutou na guerra contra Saddam. Ele não ficava apenas sentado em seu escritório, ia aos campos de batalha, vestia-se como um combatente. Os próprios filhos dele fariam isso. Há imagens do Irã mostrando a casa dele, que foi alvo de ataques aéreos dos Estados Unidos e de Israel. Ele levava uma vida muito humilde, sem luxo, sem casa sofisticada. Ele nem tinha muitos tapetes, que são muito comuns nas casas persas, porque queria viver como os mais pobres do país. Isso traz respeito a você como líder. Ele também vivia de acordo com princípios morais que qualquer ser humano admiraria. Era um leitor muito entusiasmado desde jovem. Tinha lido muitos livros diferentes e incentivava as pessoas a ler. Chegou a ler todo tipo de romance europeu e americano, inclusive. Sim, Os Miseráveis era um dos livros favoritos dele, de Victor Hugo. Exatamente. Exatamente. Sim, e há outro romance em 4 volumes que ele leu, sobre a Primeira Guerra Mundial, acho que se chama A Família Thibault, se não me engano. Ele leu muitos autores diferentes e tinha um verdadeiro interesse por cultura e música. Ele tinha, bem, você sabe, falando de um clérigo e da demonização e propaganda que fazem sobre clérigos muçulmanos. Você não esperaria isso, mas os comentários dele até sobre música ocidental são incríveis. Ele conhece música clássica ocidental, compara-a com a música persa e oriental. Ele também era um grande poeta, tem livros de poesia. Era muito bem instruído em história mundial, mas também na história do Irã e da região. E era um forte defensor dos direitos das mulheres. O discurso dele sobre os direitos das mulheres era algo que eu sempre mencionava quando discutia com pessoas que diziam ter um ponto de vista religioso, mas queriam impedir as mulheres de alcançar certas posições. Eu sempre fazia referência ao discurso em que ele falava sobre igualdade de direitos para as mulheres e as incentivava a se tornarem uma parte significativa da sociedade. Crescer lendo seus discursos ou ouvindo seus comentários era muito inspirador.
Ele foi a força que uniu os iranianos de todo o espectro político na defesa do país. E ele nunca quis uma vida luxuosa e segura para si mesmo enquanto enviava outras pessoas ao campo de batalha para morrer, apenas para poder desfrutar de conforto. Ele defendeu o Irã e se manteve firme por ele, protegendo-o com tudo o que tinha. E como vimos, até membros de sua família foram mortos nos ataques do regime sionista contra o Irã. Acho que agora, com a mídia alternativa e as redes sociais, as pessoas estão ouvindo o outro lado da história. Não é mais tão fácil demonizá-lo ou ao imã Khomeini, porque há muitas evidências mostrando pelo que ele lutava. Quando se vê que é o regime sionista, as mesmas pessoas envolvidas em corrupção e exploração, atacando-o enquanto ele é quem resiste e revida, fica bem claro quem está do lado certo e quem não está. Mesmo na região, os líderes de alguns estados árabes, incluindo os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita, foram mencionados nos arquivos de Epstein. Eles não têm dignidade. Não têm nada para defender seus próprios países ou seus próprios povos. Se, por exemplo, o Irã decidisse atacar as bases dos Estados Unidos ali, ou se os Estados Unidos decidissem atacar esses países, eles não teriam nada para se defender ou proteger a vida de seus cidadãos. Mas o Ayatollah Khamenei formou um exército muito forte que defendeu os iranianos, as vidas dos iranianos. Quero dizer, o imã Khomeini lançou as bases, mas Khamenei contribuiu para isso. E juntos, eles construíram um exército forte, capaz de defender o Irã e suas fronteiras. Lembre-se, durante a invasão do Irã por Saddam, aliás, foi apoiado e armado pelos Estados Unidos e por muitos países europeus, nós tínhamos acabado de sair de uma revolução. Tínhamos um primeiro-ministro traidor e houve muitos ataques terroristas que tiraram a vida de nossos políticos. E mesmo assim, não perdemos nem um centímetro do nosso território ou da nossa soberania. Isso aconteceu por causa da ideologia que tínhamos, porque nos recusamos a capitular ou nos render a qualquer potência estrangeira. Foi exatamente isso que ele estabeleceu no país. Você pode ver isso, por exemplo, nos comandantes militares, nos comandantes da Guarda Revolucionária, que o seguiram e sacrificaram suas próprias vidas para proteger o Irã. Bem, a história anti-imperialista de Ali Khamenei está enterrada sob essa demonização. É uma história com a qual Nelson Mandela estaria familiarizado. E provavelmente por isso Mandela foi listado como terrorista nos Estados Unidos até, se não me engano, 1991. Obviamente, os palestinos também entendem essa história. Mas esse é um tipo de educação política a qual não somos expostos no Ocidente, nos Estados Unidos. A forma, ou o enquadramento, de compreender o Ayatollah, ou a liderança clerical do Irã, é reduzida a obrigar as mulheres a usar o hijab obrigatório. E então você vê esses memes de mau gosto e porcarias geradas por EA no Twitter, mostrando mulheres de biquíni comemorando, ou até mulheres animadas basicamente derrotando o Ayatollah de biquíni. Algo como gestos performáticos no estilo OnlyFans para celebrar sua morte como uma forma de libertação feminina. Como se fosse uma libertação por meio de um assassinato cometido por Israel. E há grandes marchas aqui em Washington, onde estou, em Georgetown, o distrito mais rico, organizadas pela comunidade persa local, celebrando esses assassinatos. E sabe, é algo que você não vê do lado anti-guerra. Celebrações da morte. Parece uma cultura estranha para muitos de fora. Qual é a sua reação à celebração, por tantas pessoas vindas do Irã, dessa onda de assassinatos e especialmente da morte do antigo líder? Bem, acho que parte da diáspora iraniana e também uma minoria dentro do Irã foi doutrinada. Quero dizer, a campanha anti-Irã e a demonização do governo iraniano não são brincadeira. É como um bombardeio de propaganda, 24 horas por dia, 7 dias por semana, que quer fazer você acreditar que está vivendo no pior país possível.
Dizem que você não tem liberdade, que não tem nada, quando na verdade está desfrutando de um dos melhores sistemas de saúde e de educação gratuita. E quero dizer, você já esteve no Irã. Muita gente viu que vivemos sob sanções há décadas e, mesmo assim, somos um país que se vira. Somos muito autossuficientes e independentes e estamos produzindo alimentos, fazendo muitas coisas por conta própria. Mas também há uma grande parte disso que eu diria é uma diáspora iraniana realmente doente e distorcida, formada por famílias ricas associadas à família Pahlavi, a antiga monarquia que foi derrubada pela Revolução Popular Iraniana. Eles fugiram do país com o dinheiro do povo e construíram uma vida de luxo para si mesmos nos Estados Unidos. E claro, vão pedir o bombardeio dos iranianos e comemorar o assassinato do líder iraniano, porque nunca viveram aqui e não estão tão distantes das realidades do país que não fazem ideia do que está acontecendo. Às vezes eles realmente não sabem, porque, como eu disse, estão desconectados. Às vezes querem alimentar esse medo, ideias muito orientalistas e coloniais sobre o Irã, por exemplo, de que as mulheres são oprimidas, de que as mulheres não têm direitos. Eu já vi pessoas dizendo, por exemplo, aquele estereótipo orientalista, que é totalmente uma mentira, sobre as 72 virgens após o martírio, ou que as meninas não podem ir à escola. Quando, na verdade, no Irã, mais de 70% dos estudantes universitários são mulheres, e as mulheres compõem uma parte significativa da sociedade em diferentes cargos. Ou, por exemplo, que a maioria das mulheres antes da Revolução, durante a Era Pahlavi, era analfabeta, assim como a maioria da sociedade, mas isso era mais acentuado entre as mulheres. E se você comparar a situação do Irã durante o período Pahlavi, antes da Revolução Islâmica de 1979, com a dos países ao nosso redor, como Iraque, Catar ou Bahrein, nossa expectativa de vida era menor do que a de todos eles. Tínhamos uma taxa de alfabetização muito mais baixa do que todos esses países. Então, eles não querem reconhecer que a República Islâmica, na verdade, trouxe liberdade para as mulheres, porque havia muitas mulheres que eram muçulmanas há mais de 1000 anos. A República Islâmica não nos trouxe o Islã. Nós já éramos muçulmanos e queríamos praticar nossa própria cultura. Mesmo a família Pahlavi, se você observar seus nomes, todos têm nomes muçulmanos. Eles, por exemplo, iam ao santuário como uma forma de demonstrar respeito ou conquistar a opinião pública. Portanto, querem que você pense que foi a República Islâmica que impôs o Islã aos iranianos, quando, na verdade, os iranianos são muçulmanos há milhares de anos. Nossa história, até mesmo nossa bela arquitetura, por exemplo, se você for a Isfahan, é uma arquitetura islâmica que foi estabelecida durante a Era Safávida, há mais de 400 anos. Temos orgulho de nossa herança islâmica, mas também de nossa herança iraniana. O Irã combinou muito bem a cultura tradicional iraniana com a cultura islâmica, e sempre quisemos estar à altura desses valores. Não queríamos ser ocidentalizados ou modernizados da forma como Reza Pahlavi, o primeiro ditador da dinastia Pahlavi, tentou nos impor, arrancando os hijabs e chadores das mulheres nas ruas e obrigando-as a ficar em casa. Porque para essas mulheres era uma questão de voltar na sociedade com meu hijab, ou se vocês vão me obrigar a não usar meu hijab, então vou ter que ficar em casa. E isso significava que eu não teria educação, não poderia fazer parte da sociedade. Elas resistiram a isso. Então, para muitas de nós, tratava-se de se libertar do poder imperialista. Era ser libertada do que nos era imposto como uma cultura supostamente modernizada. E com a modernização, o ditador Pahlavi não trouxe nada em termos de tecnologia ou educação. Foi apenas o código de vestimenta que ele quis mudar, para que as pessoas se parecessem com o que ele tinha visto no Ocidente durante suas viagens luxuosas. Então eles querem eliminar essa parte da história do Irã
e apresentá-la como se a República Islâmica quisesse impor o Islã aos iranianos, quando na verdade a maioria já era muçulmana. Eles querem roubar a prática da religião, mesmo sendo algo que faz parte da sociedade e que as pessoas continuam seguindo. Mas também, acho que qualquer um que veja essas pessoas comemorando enquanto bombas são lançadas sobre cidadãos em Teherã consegue perceber de que lado elas estão. Se algum deles tivesse família ou amigos morando no Irã, jamais comemoraria ao ver bombas caindo sobre áreas residenciais em Teherã e em outras cidades. Residential areas in Tehran and other cities. A lot of cities have been targeted. In Minab, 165 Muitas cidades foram alvo de ataques. Em Minab, 165 alunas foram massacradas no bombardeio. Como isso pode ser chamado de libertação? É realmente interessante e revela a natureza do regime Epstein nos Estados Unidos e em Israel. Eles começaram matando essas meninas. O primeiro massacre foi o assassinato de 165 alunas. Depois, atacaram o Hospital Gandhi, em Teherã, onde havia tanques de embriões que precisaram ser transferidos com urgência para outros hospitais para salvar vidas. Havia pessoas deitadas em leitos hospitalares que foram alvo dos ataques. Parques infantis estão sendo atacados em Teherã. Playgrounds are being targeted in Tehran. Schools are being targeted in Tehran and other cities. As escolas estão sendo atacadas em Teherã e em outras cidades. É como se eles realmente gostassem de matar crianças. E como eu disse, basta olhar os arquivos de Epstein. Eles têm estuprado crianças e comido embriões em seus rituais satânicos. E agora estão mirando nas crianças nas escolas, exatamente como fizeram em Gaza. A maioria das vítimas, entre as centenas de milhares de pessoas mortas durante o genocídio em Gaza, eram crianças e mulheres. O que isso te diz sobre o regime que está nos atacando? Já vimos a história da libertação no Afeganistão, no Iraque e na Líbia. É apenas caos permanente. E eles acharam que por causa dos tumultos e protestos que tivemos em janeiro, se começassem a bombardear Teherã, as pessoas sairiam às ruas e gritariam, sim, nos bombardeiem e nos deem liberdade, quando na verdade isso não aconteceu. Quer dizer, os oficiais dos Estados Unidos agora estão admitindo que a mudança de regime não vai acontecer. Não vai ser tão fácil como em outros lugares, porque nós temos um exército forte. E o Ayatollah Khamenei tem uma posição muito forte e popular na sociedade. Então vai ser um trabalho muito difícil para eles, mesmo que usem seus bombardeiros B-2 ou sei lá, todos os tipos de massacres que vêm realizando. É diferente porque na Palestina e em Gaza, eles querem que as pessoas do mundo vejam os palestinos e o povo de Gaza como as vítimas que foram mortas e massacradas pelas mãos do exército israelense invencível. E não há um país coerente com um exército forte que possa defender essas pessoas. Mas você não pode fazer o mesmo com o Irã. Somos um país com mais de 90 milhões de pessoas, com um tamanho provavelmente 70 vezes maior que os territórios ocupados na Palestina. Então vai ser um trabalho muito difícil. E não estamos nos colocando como vítimas, estamos nos colocando como lutadores. Temos orgulho de lutar contra os pedófilos e os criminosos de guerra. Quero dizer, os Estados Unidos, com Trump como chefe do regime norte-americano, o pedófilo canibal, e Netanyahu como chefe do regime sionista, ambos têm casos de genocídio em andamento no Tribunal Penal Internacional. Então são essas as pessoas contra as quais estamos nos levantando. Essas são as pessoas que têm nos atacado, como os personagens mais malignos de qualquer fantasia hollywoodiana sobre satanismo que você possa imaginar. São eles que estão nos atacando. Então acho que está muito claro para o mundo de que lado estamos. Estou recebendo mensagens de amigos na Europa, na América Latina e até de algumas pessoas nos Estados Unidos dizendo: vocês estão lutando essa guerra em nome do mundo. Não é só por vocês e nós estamos com vocês. Quero dizer, talvez os governos deles estejam comprometidos, mas as pessoas entendem o que está acontecendo. E esta é uma guerra que vai mudar tudo. Eventualmente, provavelmente mudará a ordem mundial e pelo menos toda a região. E como tudo mais será estruturado no futuro.
Qual tem sido a reação da sua família e das pessoas que você conhece à violência imposta ao Irã? Vi hoje nas notícias que Israel realizou um ataque duplo no centro de Teherã, atingindo uma equipe de resgate. Como você mencionou, os hospitais estão sob ataque. Houve um massacre de meninas em uma escola e uma equipe feminina de vôlei foi morta durante uma partida. Está começando a aparecer o tipo de violência ao estilo de Gaza, que atinge deliberadamente civis. Como as pessoas estão reagindo? Por que houve aquele período, durante a Guerra de 12 Dias, em que ocorreu um efeito de união em torno da bandeira? Muitos iranianos que não tinham uma formação política revolucionária e eram mais de classe média, viram pela primeira vez a violência da coalizão Israel-Edalsvien, que atacava seus vizinhos e os matava em seus apartamentos. Depois veio aquele período de polarização após os protestos e os distúrbios de 8 e 9 de janeiro, que pareciam minar essa unidade. Como a sociedade está reagindo agora, com base na sua própria experiência, já que você está em Isfahan? Because it's been only 2 days, even though Quer dizer, como se passaram apenas 2 dias, mesmo que tudo esteja acontecendo tão rápido, acho que as pessoas ainda estão tentando assimilar. Mas ouvi de muitos amigos e familiares que eram grandes admiradores do Ayatollah Khamenei. Eles estão arrasados. Dizem que é como perder o próprio pai, se não pior. Eu perdi meu pai e sinto que a dor é igualmente profunda. Mas eles também estão muito esperançosos de que algo bom acabe surgindo disso, embora todos estejamos preocupados com o que vai acontecer nas próximas semanas. Mas também conversei com pessoas que não eram necessariamente grandes admiradoras do Ayatollah Khamenei, mas entendiam que sua liderança era essencial para a unidade do Irã. Elas estão preocupadas que o que está para acontecer possa levar a uma espécie de balcanização do país, porque estamos ouvindo que as fronteiras com o Iraque, com o Kurdistão iraquiano e outras áreas estão sendo atacadas. Pelo menos 20 guardas de fronteira foram mortos. Cidades ao longo da fronteira estão sendo bombardeadas. E também ouvimos que, se não me engano, cerca de 11 mil prisioneiros do ISIS foram transferidos da Síria para o Iraque. Prisoners have been moved from Syria to Iraq, and I think the US and Israel are planning to. E eu acho que os Estados Unidos e Israel estão planejando mantê-los lá. Então, se houver uma chance de eles desencadearem terror e cultos da morte dentro do Irã para desestabilizar o governo, eles farão isso. Mas até agora, temos resistido a isso. Ainda assim, há preocupação sobre para onde isso vai levar. Conversei com amigos que dizem que não, que temos um exército forte e que o líder expôs de forma muito clara e detalhada um plano sobre o que fazer e o que vai acontecer depois. E que vamos vencer essa guerra. Vai ser uma guerra muito difícil. Já está acontecendo, quero dizer, estamos vendo ataques devastadores em áreas residenciais de Teherã e de outras cidades, e eles são realmente horríveis. Mas temos esperança de que vamos superar isso. Vamos defender nosso país, e parece que todas as nossas linhas vermelhas já foram ultrapassadas. Então essa é uma guerra existencial que estamos travando. Vamos lutar até o nosso último suspiro. É assim que muitas pessoas com quem conversei se sentem. Isso é estima imperdai. Queremos lutar até os steps próximos ter desse nosso país a soberania. Não se trata de uma pessoa. Trata-se da integridade e da soberania do nosso país. Teremos que esperar para ver exatamente o que acontecerá nos próximos dias. Mas mesmo nas redes sociais, estou vendo pessoas que antes diziam não ser realmente fãs do Ayatollah Khamenei, agora perceberem o papel importante e significativo que ele desempenhou na unificação do país. Agora elas querem se juntar ao grupo, ficar desse lado. E se você for aos grandes encontros que estão acontecendo em Teherã e Isfahan, verá pessoas de todos os tipos, mulheres sem hijab, com hijab muito solto e também as muito conservadoras.
É uma variedade de pessoas vindas de diferentes espectros políticos, de diferentes crenças religiosas, e todas estão apoiando a unidade do seu país. Porque neste momento, tudo se resume à integridade da nossa nação. Nossa infraestrutura está sendo atacada, nossa população está sendo atacada, e sabemos que o inimigo que nos ataca massacrou centenas de milhares de pessoas em Gaza. A comunidade internacional não vai fazer nada, então só podemos contar conosco e com Deus para lutar essa batalha, mas nós vamos lutar essa batalha. E eu acredito que haverá vitória. Como eu disse, em nossas crenças, ou seremos martirizados, ou seremos vitoriosos. E para nós, ambas as situações são vitórias. Porque não vamos capitular, não vamos nos render. Foi exatamente isso que o Imam Khamenei, em seu último discurso, expôs e nos aconselhou. Que pessoas como nós, como os iranianos, com milhares de anos de civilização e uma história e cultura muito ricas, não vão se render a alguém como os Estados Unidos ou Israel. We're not going to surrender. We'll fight until we can. The words "give me freedom" or "give me death" were uttered As by palavras Henry "dê-me liberdade" ou "dê-me a morte" foram pronunciadas por Patrick Henry em 1775, durante a Revolução Americana. E parece que você está dizendo algo semelhante, enquanto o Irã trava o que parece ser uma guerra existencial para manter sua independência do Império Ocidental e da hegemonia israelense. Há algo que você gostaria de acrescentar antes de encerrarmos esta última conversa? close this latest in our series of conversations. Não, eu só quero agradecer por esta conversa. Também quero acrescentar que, como eu disse, há uma parte realmente doentia e distorcida da diáspora iraniana que comemora a nossa morte. Não é apenas a morte do nosso líder, são as mortes de centenas de crianças iranianas e pessoas inocentes. Mas eles não nos representam. Eles não são a nossa voz. Nenhum iraniano, nenhum ser humano em sã consciência comemoraria o bombardeio do próprio país. Nenhuma intervenção estrangeira na história jamais salvou qualquer nação. E nós não seremos uma exceção. Estamos orgulhosos disso, de travar a batalha que estamos travando. E como você disse, há muitos líderes. Esta é outra guerra contra o colonialismo e o imperialismo que estamos enfrentando. As pessoas na África, na América Latina, na Ásia, entendem do que se trata. Elas compreendem o que significam independência e liberdade e qual é o seu valor. Entendem que é preciso um enorme sacrifício para alcançar isso, mas estamos dispostos a fazer sacrifícios para proteger nossa liberdade e a independência que desfrutamos há 37 anos. Queremos garantir que celebraremos nosso Dia da Independência por muitos e muitos anos ainda.